Segundo Samuel, capítulos 5 a 7, 11 e 12. Primeiro Reis, capítulos 3, 8 e 11. Teu reino será firmado para sempre. Vem e segue-me Estudo Pessoal e Familiar, Velho Testamento 2022. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Segundo Timóteo 3,16. Registre suas impressões. O reinado do rei Davi começou com muitas promessas. Sua fé inabalável ao derrotar Golias era lendária. Como rei, ele consolidou Jerusalém como sua capital e uniu Israel. Ver 2 Samuel capítulo 5. O reino nunca estivera tão forte. No entanto, Davi cedeu à tentação e perdeu seu poder espiritual. O reinado de Salomão, filho de Davi, também começou com muitas promessas. Sua sabedoria e seu discernimento divinamente recebidos eram lendários. Como rei, ele estendeu as fronteiras de Israel e construiu um magnífico templo ao Senhor. O reino nunca estivera tão forte. No entanto, Salomão tolamente permitiu que seu coração fosse desviado para outros deuses. O que podemos aprender com essas histórias trágicas? Talvez uma lição seja que, independentemente de nossas experiências passadas, nossa força espiritual depende das escolhas que fazemos hoje. Também podemos ver nesses relatos que não é nossa própria força, coragem ou sabedoria que vai nos salvar, mas sim a do Senhor. Essas histórias nos mostram que a verdadeira esperança de Israel e a nossa não está em Davi, Salomão ou qualquer outro rei mortal, mas em outro filho de Davi, Jesus Cristo. Mateus capítulo 1, versículo 1. O Rei eterno que perdoa o pecado de seu povo se nos voltarmos para ele. 1 Reis capítulo 8, versículos 33 e 34. Ideias para o estudo pessoal das Escrituras. Segundo Samuel, capítulo 5, versículos 17 a 25. O Senhor pode me orientar. Depois que Davi conseguiu unir Israel, ele teve que defender seu povo dos filisteus. Ao ler 2 Samuel, capítulo 5, versículos 17 a 25, pense em como o exemplo de Davi pode ajudá-lo nos desafios que você enfrenta. De que maneira você está buscando a orientação do Senhor em sua vida? Como está sendo abençoado por agir de acordo com a revelação que recebe? 2 Samuel, capítulo 7. Qual é a casa que o Senhor prometeu a Davi? Quando Davi se ofereceu para construir uma casa, ou seja, um templo para o Senhor, ver 2 Samuel, capítulo 7, versículos 1 a 3, o Senhor respondeu que de fato o filho de Davi a construiria. O Senhor também disse que ele, por sua vez, construiria uma casa para Davi, ou seja, uma posteridade, e que seu trono duraria para sempre. Essa promessa foi cumprida em Jesus Cristo, nosso Rei eterno, que era descendente de Davi. 2 Samuel, capítulo 11, capítulo 12, versículos 1 a 14. Devo sempre estar alerta contra o pecado. A fidelidade de Davi ao Senhor no passado não o tornou imune à tentação quando ele andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço uma mulher que se estava lavando. 2 Samuel 11:2. Pense nas lições que você pode aprender com as experiências dele. Perguntas como as seguintes podem ajudá-lo a estudar esse relato. Que escolhas Davi fez que o levaram a um caminho cada vez mais pecaminoso? Que escolhas corretas ele poderia ter feito? Como o adversário está tentando conduzi-lo por caminhos pecaminosos em sua própria vida? Que escolhas você poderia fazer agora para retornar a uma situação segura? 1 Reis, capítulo 3, versículos 1 a 15. O dom do discernimento me ajuda a distinguir entre o certo e o errado. Se o Senhor lhe dissesse, pede o que quiseres que te dê. 1 Reis 3:5.
O que você pediria? O que o impressiona no pedido de Salomão? Pondere sobre por que um coração compreensivo para discernir entre o bem e o mal, versículo 9, é um dom valioso. O que você pode fazer para buscar esse dom? 1 Reis, capítulo 8, versículos 12 a 61. O templo é a casa do Senhor. Por centenas de anos, a presença de Deus foi representada pelo tabernáculo portátil que Moisés construiu. Embora Davi quisesse construir uma habitação mais permanente para Deus, Deus escolheu Salomão, filho de Davi, para construir o templo do Senhor. Ao ler a oração de Salomão e as palavras que disse a seu povo ao terminar o templo, observe como ele se sentia em relação ao Senhor e sua casa. Você também pode fazer uma lista das bênçãos que Salomão pediu em sua oração. O que você observa sobre essas bênçãos? Como você é abençoado por ter a casa do Senhor em nossos dias. Ver também 2 Crônicas, capítulo 6. Ideias para o estudo das Escrituras em família e para a noite familiar. 2 Samuel, capítulo 5, versículos 19 e 23. Quando foi que consultamos ao Senhor para obter sua orientação e direção? Como ele nos respondeu? 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. Quando o Senhor disse a Davi, teu reino será firmado para sempre, ele estava se referindo a um futuro rei na linhagem de Davi, que reinaria para sempre, Jesus Cristo. Talvez sua família se divirta criando coroas de artesanato enquanto conversam sobre por que vocês são gratos por Jesus Cristo ser seu Rei eterno. 2 Samuel, capítulo 11. Ler sobre os trágicos pecados de Davi pode ser uma boa oportunidade para debater sobre os perigos da pornografia, dos pensamentos impuros e da imoralidade. Os seguintes recursos podem ser úteis para seu debate. A edição de outubro de 2019 da revista Liahona, os recursos da Igreja para abordar a pornografia, churchofjesuschrist.org, e os vídeos O que devo fazer ao me deparar com a pornografia, e Olhe onde pisa, churchofjesuschrist.org. Os membros da família podem fazer um plano sobre o que farão quando se depararem com pornografia. 1 Reis, capítulo 11, versículos 9 a 11. Quais são alguns outros deuses, versículo 10, que podem desviar nosso coração do Senhor? Como podemos manter nosso coração centrado no Pai Celestial e em Jesus Cristo? Para mais ideias sobre como ensinar crianças, ver o esboço desta semana em Vem e Segue-me Primária.